Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que interessa a muitas pessoas, que é a lei da atração. A gente vai falar aqui hoje se a lei da atração realmente existe, se a ciência realmente prova ela, ou se é tudo uma farsa. Vamos nessa direto para o conteúdo, nesse cenário um tanto quanto improvisado aqui, beleza? Vamos lá. Existe o primeiro tipo de pessoa quando se fala em lei da atração, certo? A primeira pessoa, deixa eu tirar aqui minha cola para não cair, né? Não atrapalhar o vídeo inteiro. Vamos lá, deixar ela aqui bonitinho. A primeira pessoa, o primeiro ser humano aqui, é aquela pessoa que ela fala o seguinte: lei da atração é algo que existe e a ciência prova, através da física quântica e tudo mais. Quem gosta do assunto realmente já deve estar um pouco por dentro disso daí. Eu sou um cara que gosto, então já ouvi falar muito. Então vamos lá, vamos colocar aqui uma pessoa que ela acredita em ciência, né? Que a ciência prova. Vamos botar aqui física quântica, né? E ela acredita que isso também é algo espiritual, muitas das vezes, né? E que a ciência, junto com a física quântica, vai provar que a espiritualidade existe, beleza? E agora nós temos o segundo cidadão aqui, ó. Vou botar o cidadão aqui, ficou com a cabeça achatada. Aí, vamos lá, segundo cidadão. Esse aqui é o cara cético. O cara que fala o seguinte: ele é cientista, muitas vezes, né? Ou acompanha alguma pessoa da área da ciência, da própria física quântica. Tem algumas pessoas aí que ficam falando sobre essa galera aqui, né? Falando que eles estão errados. Então esse cara aqui é pura ciência. E ele fala o seguinte: não tem como provar. Não existe nenhum experimento realmente científico que prova isso. Aí vamos lá, tem o experimento lá da fenda dupla, tem algumas coisas que a gente já viu. Só que aí as pessoas, por exemplo, no da fenda dupla, quando falam que o observador ele influencia no comportamento da partícula, eles normalmente não falam que aquele observador é um dispositivo, certo? É uma maquinazinha que vai lá e interfere no comportamento daquela partícula. Não é uma pessoa que está olhando e aquilo acontece. Mas nos traz uma reflexão muito interessante, né? Sobre essa questão de algo influenciar diretamente no comportamento de uma partícula. Mesmo que não seja uma pessoa olhando, e eu já vi esse tipo de gente aqui, mesmo sabendo que não era uma pessoa olhando, que era um dispositivo, ele continuou com a mesma linha de raciocínio, certo? Falando que realmente a ciência ainda prova o que é espiritual. Que eu não estou tirando o mérito dele, eu não estou aqui para dizer quem está certo, eu estou aqui para trazer algumas linhas de raciocínio interessantes para nós. E existe a terceira pessoa. A terceira pessoa é onde eu me encaixo mais. Eu sou um pouco cético dos dois lados. Vamos lá. Eu acredito em lei da atração, eu acredito em espiritualidade, certo? Então vamos lá, deixa eu desenhar aqui a terceira pessoa ainda. Esse aqui está apontando para um lado, falando, ei, esse aqui também está apontando para cá, apontando para esse. E esse aqui, vamos colocar ele apontando para cá também. Terceira pessoa. Eu vou me colocar aqui nesse lugar para ficar mais fácil, né? De criar um exemplo. Eu acredito, e deve ter outras pessoas que pensam parecido, que a espiritualidade existe. E que a lei da atração funciona. Opa! Que a lei da atração funciona. Eu acredito nisso, tá? Mas eu não acredito que a ciência... Opa! Hoje... Eita, ficou feio que só... Mas deixa aí. Eu não acredito que hoje, através pelo menos do que a gente tem, né? Eu não acredito que a ciência consegue comprovar completamente isso daqui. Espiritualidade. Por quê? Eu penso assim.
Porque é o seguinte, quando o assunto é estudar a ciência, normalmente a ciência está estudando esse plano que a gente consegue enxergar aqui, que no caso vamos chamar de plano material. Eu vou colocar uma imagem aí na tela para você, que vai ter um texto na frente, mas eu acho que dá para enxergar um cara com uma figura tridimensional, né? Que ela é em 3D, e a sombra que ela reflete cria uma mandala em 2D, certo? E o que é que eu acho? Que o plano espiritual ele não consegue ser realmente comprovado pela ciência porque a gente só consegue ter acesso a uma sombra do que acontece nesse plano aqui, que está numa dimensão diferente da nossa. Assim como nessa imagem que a terceira dimensão cria uma sombra em 2D, seria que uma dimensão, não sei qual, uma dimensão acima da nossa, né, que a gente não consegue ter livre e espontâneo acesso, ele reflete uma sombra que aí a ciência consegue, no máximo, chegar perto, mas não consegue ter acesso ao todo. Algumas pessoas no mundo espiritual conseguem ter um acesso muito maior a esse plano, no caso dos médiuns, tá? Eu acredito nisso, eu realmente acho que isso seja capaz de existir, mas que a ciência ela não consegue ter completo acesso a todas as informações justamente por conta desse limite que existe. A gente só consegue ver no máximo a sombra, mas isso não significa que o que está acima não exista. Porque que nem nessa figura que eu mostrei, a figura que está ali em 2D, ela é uma sombra de algo que está além da onde essa figura 2D poderia enxergar. Porque se a figura está em 2D, ela consegue enxergar para frente, para trás, para um lado e para o outro. Ela não consegue enxergar nem para cima nem para baixo. Ela só está na bidimensionalidade ali. Certo? Então, quem pode nos dizer, quem é que pode discordar disso, de que exista algo que a gente não consiga enxergar, já que está além da nossa dimensão? Eu não posso comprovar isso, mas eu posso criar essa linha de raciocínio e pensar, caramba, isso é possível. Porque se realmente algo 3D cria uma sombra 2D, por que algo, sei lá, vamos supor que 4D não cria uma sombra 3D? E a gente não consegue enxergar porque a gente não tem acesso. Então, essa linha de raciocínio aqui é onde eu me encontro, tá? E por que eu quis trazer toda essa parada aqui pra vocês? Porque eu sinceramente, eu não tô nem aí se esse cara tá certo, se esse cara tá certo, se eu tô certo. Não tô nem aí. Eu gosto de pensar, né? Eu escuto gente que tá aqui, eu escuto gente que tá aqui, e é por causa disso que eu criei essa linha de raciocínio aqui e eu acredito que existem pessoas que pensam da mesma forma. Eu não acho que a ciência não tem nada a ver com espiritualidade. O que eu acho é que os dois estão intimamente conectados. Por exemplo, meu corpo biológico, a ciência, né, que estuda o meu corpo biológico é o corpo que apodrece e morre. Ela não estuda o campo espiritual. E eu acredito que os dois estão plenamente conectados. Se eu não cuido da minha saúde, logo o meu campo espiritual ele não está bem cuidado. E vice-versa, se eu não cuido bem do meu campo espiritual, meu corpo também vai receber um efeito colateral, né? Eu acredito que está intimamente conectado, só que eu não acredito que apenas estudando o corpo a gente vai conseguir ter completo acesso ao plano imaterial. E, querendo ou não, para estudar o plano imaterial, a gente não pode só contar completamente com o plano material. Isso, na linha de raciocínio, não faz sentido, né? Se você parar para pensar, não faz muito sentido. Mas a gente consegue ter uma sombra, consegue ter boas linhas de raciocínio de como funciona o plano espiritual através da matéria. Por isso que eu não discordo ainda do experimento lá da fenda dupla. Eu acredito que ela, no máximo, nos mostra uma sombra do que pode acontecer no plano espiritual, certo? Agora, se isso vai ser comprovado cientificamente, eu não me importo, tá? Porque, para mim, não faz sentido a espiritualidade ser completamente explicada pela ciência, através dessa linha de raciocínio aqui.
E eu não tô aqui para lhe provar que eu tô certo. O que é que eu vim trazer aqui? É que para eu poder ter essas linhas de raciocínio, eu tive que me questionar e questionar tudo que eu já aprendi, tudo que eu já ouvi, tudo que eu aprendo e o que eu gosto de estudar. Para eu poder criar uma linha de raciocínio própria. A professora Lucilena Galvão, ela fala que o estudo da filosofia é feito para que a gente possa pensar com a nossa própria cabeça. E foi isso que eu fiz. E eu tô aqui trazendo essa mensagem como um incentivo para você também poder pensar com a sua própria cabeça, ir atrás de informação, refletir e criar a sua própria linha de raciocínio. Às vezes eu me sinto solitário, porque eu percebo que, tipo assim, às vezes eu me sinto, tipo, sem ter com quem compartilhar da mesma ideia que eu, mas isso aqui me faz pensar e me faz me direcionar melhor no mundo para tomar minhas decisões, certo? Porque as minhas crenças e esses conceitos que eu crio fazem com que eu me torne um pouco mais estável nas minhas relações com as pessoas, por exemplo. Porque a partir de tudo que eu já estudei sobre, desde que seja científico ou algo espiritual, me faz, por exemplo, querer fazer o bem ao próximo. Não por interesse próprio, né? Mas sim porque eu quero fazer o meu ambiente um lugar melhor através das minhas ações. Mesmo que eu falhe no meio do caminho, é ali que eu estou me direcionando. Por quê? Porque eu pensei e criei um conceito, uma crença que me guia, né? E que, beleza, muitas pessoas, a gente precisa de referências. Mas, muitas vezes, a gente discorda das nossas referências. Então não tem como eu pensar com a cabeça dos outros. Eu tenho que pensar com a minha própria cabeça para formar as minhas próprias linhas de raciocínio e poder me tornar uma pessoa melhor. E ter exemplos dessas pessoas para que eu possa realmente discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Para que eu possa ter boas atitudes. Então, eu falo o seguinte, minha recomendação, né? Tenha referências. Aprenda com as pessoas. Mas questione, crie sua própria linha de raciocínio, porque elas fizeram isso e estão colocando a linha de raciocínio delas na sua cabeça. E aí você escolhe, tipo, ser guiado pela cabeça dos outros ou você poder pensar com a sua própria cabeça, pegar aquilo que realmente faz sentido, colocar em prática, colocar em teste, pensar, comparar com outras ideias. Por exemplo, você estuda uma filosofia X e aí você compara com a filosofia Y. Ambas têm suas diferenças, mas você consegue discordar de alguma coisa de uma e pegar aquilo que é bom, e a mesma coisa com a outra. E isso te torna um pouco mais completo para você tomar boas decisões e ser uma pessoa mais independente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Fiz num formato um pouco diferente aqui hoje, né, com esse, acho que é cavalete o nome, eu esqueci agora, que é improvisado da minha namorada, que ela usa para pintar quadros. E coloquei esse quadro branco aqui para a gente fazer um esquema diferente. Então, essa fica aí minha recomendação. Pense com a sua própria cabeça, estude, busque conhecimento e questione as coisas, tá? E eu usei a lei da atração aqui como um exemplo porque eu sei que muitas pessoas, assim como eu, gostam muito desse assunto e foi um ótimo exemplo aqui para eu poder trazer essa linha de raciocínio para você. Tá legal? Fique em paz, que seu dia hoje seja maravilhoso, ou se for de noite, que o seu dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje. Beleza? Deixa aqui um comentário se você gostou desse vídeo, eu vou adorar ler seu comentário e te responder, né? Vou entrar em contato com você, vou responder lá, vou curtir e a gente troca uma ideia. Deixa seu like se você gostou do vídeo e eu te vejo na próxima. Eita, a caneta caiu. Tamo junto!